Félix Guattari, as 9 teses da oposição de esquerda. Resumo. Nota de rodapé. Essas teses foram elaboradas num primeiro momento de maneira bem condensada, umas poucas páginas, por um grupo de militantes da oposição de esquerda, então em vias de formação, para serem apresentados por Jean-Claude Polack, em nome da esquerda não trotskista, no 8º Congresso da União dos Estudantes Comunistas, realizado em Montreuil, em abril de 1965. Mais tarde, foram desenvolvidas por Félix Guattari para serem apresentadas e discutidas numa reunião da oposição de esquerda realizada em Poissy, em outubro de 1965. Os excertos apresentados aqui foram selecionados a partir de uma versão completada e desenvolvida por Fouquet, prefaciada por Gerhard Spitzer e publicada em brochura em 1966. Tese 1. O capitalismo e o Estado. Na análise do desenvolvimento do capitalismo e da política do movimento operário, convém considerar desde o começo o conjunto dos fenômenos econômicos e políticos como uma totalidade estruturada, um todo concreto, resultado do desenvolvimento histórico, definido como um conjunto de relações determinadas. Decorrem disso consequências teóricas essenciais: a recusa de dividir o mundo em dois, capitalismo e socialismo, a recusa de considerar o capitalismo como a justa posição de capitalismos nacionais, em que alguns seriam avançados e outros atrasados, a recusa de considerar que esse avanço de uns não tem uma ligação orgânica com o atraso de outros. Esse ponto de vista marxista tende a desaparecer por completo no movimento comunista, a pretexto de que, por exemplo, o desenvolvimento das forças produtivas da União Soviética exige um estágio superior das relações de produção. Por mais que seja a União Soviética, as forças produtivas não se desenvolvem nela independentemente das dos países socialistas e sequer das do mundo capitalista. Não há um esquema abstrato do capitalismo de que este ou aquele país constituiria o modelo em que os outros tenderiam a imitar. O esquema geral do capitalismo não é uma estrutura universal a que se somariam singularidades nacionais, mas uma estrutura que existe nessa diversidade mesma e que é inconcebível fora dela. Foi isso que levou Trotsky a criticar a concepção do internacionalismo proletário. Este não se funda nas características gerais do capitalismo, em sua estrutura abstrata, mas em sua forma particular, não na identidade das condições de luta, mas na interdependência entre essas. Na escala mundial que se deve analisar a contradição fundamental do capitalismo entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção. A finalidade do capital, produção de mais-valia, valorização do capital, está em contradição com os meios dessa valorização. O desenvolvimento ilimitado das forças produtivas, a produção ilimitada de valores de uso. A extensão do capitalismo a todo o planeta fez surgir uma divisão mundial do trabalho entre as diferentes nações, se bem que o processo de reprodução do capital tenha se tornado, a partir disso, um processo mundial. Quase todas as mercadorias são produto de inúmeros processos de trabalho parciais divididos em vários países. Do outro lado, porém, o capitalismo não consegue abalar o âmbito nacional e o estado no interior do qual se desenvolveu. E esses passam doravante a ser um obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas, enquanto a divisão mundial do trabalho exigiria o desaparecimento de toda barreira aduaneira, uma repartição racional dos meios de produção e de consumo e um planejamento em escala mundial. O tal regime só pode sobreviver mantendo as relações de produção no âmbito nacional, graças à intervenção do Estado, transformado em instrumento de valorização do capital. O Estado desempenha um papel essencial no processo de circulação do capital, que permite, notadamente, acelerar o giro do capital
e realizar a mais-valia contida nas mercadorias produzidas. Tanto no domínio da repartição como no da produção, o Estado toma a seu cargo a parte do capital, cuja taxa de lucro é pequena, o que permite, em compensação, elevar a taxa de lucro do setor privado dos monopólios. Por múltiplas vias, o capital circula entre o setor público e o setor privado. Há uma fusão entre os monopólios e o Estado num todo orgânico. Capitalismo monopolista de Estado. O capitalismo monopolista de Estado surgiu quando da ocorrência de crises, a Primeira Guerra Mundial, a crise da Bolsa de 1929, a Segunda Guerra Mundial. Essas três etapas marcam a considerável redução das trocas internacionais de capitais e de mercadorias, o fechamento do mercado nacional, uma reconcentração dos capitais ao redor do Estado, tornado Salvador Supremo. Este tenta, então, reorganizar o processo de valorização do capital e de realização de mais-valia, que fora interrompido pela crise. Mas esse processo de nacionalização do capital não desaparece com a crise, mas sobrevive e se desenvolve, por vezes, com fase de expansão correspondentes a um processo contrário, o de mundialização das relações de produção e de circulação. Cada um desses dois movimentos implica um movimento contrário. O mundo capitalista não é a justaposição de vários capitalismos monopolistas de Estado, mais ou menos desenvolvidos. É esse tipo de capitalismo monopolista que é determinado por seu lugar na divisão internacional do trabalho, implica essa última e não existe sem ela. Inversamente, a internacionalização monopolista das forças produtivas implica o capitalismo monopolista de Estado e não se processa fora dos Estados. É por meio desses que se realiza essa internacionalização. As relações entre Estados apresentam-se, pois, como a expressão e o modo de realização da internacionalização da vida econômica na etapa do capitalismo monopolista de Estado. Mas essas estruturas nacionais e do Estado, mediante as quais se realiza a internacionalização, são justamente aquilo que emperra a internacionalização, constituindo os Estados precisamente os arcaísmos históricos que se opõem ao desenvolvimento das forças produtivas na escala internacional. A manutenção de relações de produção em escala nacional é o resultado de um compromisso. Marcada por suas tradições históricas e por seu particularismo social, a burguesia não é internacionalista, enquanto o modo de produção capitalista tende a sê-lo cada dia mais. Esse compromisso exige, de um lado, que a burguesia mantenha seu domínio sobre o aparelho de Estado, e do outro, que a sociedade política organizada institucionalize e integre ao máximo a classe operária, que vê suas lutas dessa maneira descentradas com relação aos locais reais de decisão da economia capitalista. A centralização do capital, a expropriação dos capitalistas no seio do capital, chegam a tal ponto que a burguesia perdeu todo o poder que lhe permitisse destruir estruturas arcaicas, a começar pelo próprio Estado. A burguesia tem necessidade do Estado nacionalista para sobreviver, é prisioneira de sua própria realidade de classe. A própria burguesia é o limite da burguesia. Pode-se dizer, resumidamente, que o desenvolvimento do capitalismo está na base de dois movimentos contraditórios. De um lado, a mundialização das forças produtivas e, portanto, das relações de produção. Do outro, o papel qualitativamente novo do Estado em sua intervenção econômica, mecanismos do capitalismo monopolista de Estado. A contradição fundamental do modo de produção capitalista entre relações de produção e forças produtivas exprime-se como contradição entre a estrutura econômica e a superestrutura de Estado que permite que aquela sobreviva. Essa contradição vai se desenvolver outra vez no próprio seio do Estado, impelido de um lado rumo à mundialização das relações de produção e do outro rumo à necessidade de manter relações de produção no âmbito nacional e de reforçar os mecanismos do capitalismo monopolista de Estado. As relações institucionais
são ultrapassadas pelas relações econômicas e tendem a se desfazer sob sua pressão. Não obstante, seu rompimento não pode ocorrer espontaneamente, exigindo a criação, pelo proletariado, de suas próprias instituições, isto é, a intervenção de uma subjetividade revolucionária cuja não emergência histórica está na base de manutenção das instituições burguesas. Tese 2. O capitalismo e a estratégia do movimento operário internacional. A história do capitalismo é da luta de classes. Não se pode cair no pseudo-objetivismo das atuais análises do movimento comunista oficial, que sempre apresenta os fenômenos físicos e culturais como resultado de uma necessidade mecânica que se importa de fora para dentro a luta de classes. Esse método o autoriza a tirar do movimento operário toda a responsabilidade histórica pelo desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo não é exterior ao proletariado, constituindo antes a mais-valia produzida pelo trabalho do proletariado. Da mesma maneira, as estruturas e instituições do capitalismo são o resultado da luta econômica e política do proletariado, e isso envolve a responsabilidade direta de suas organizações. A responsabilidade da social-democracia em 1914 é flagrante no reforço do Estado e na instauração das estruturas do capitalismo monopolista de Estado. É o resultado do chauvinismo, do patriotismo e da sustentação da defesa nacional. Tudo se passa como se o nacionalismo do movimento operário devolvesse à burguesia os instrumentos de dominação que deixara escapar. Tal processo tem se repetido regularmente no movimento comunista, que sempre sustentou a ideia de que o ímpeto contínuo das forças produtivas se mostraria impossível no âmbito do capitalismo e terminaria inevitavelmente numa decomposição interna do sistema. Assim, os comunistas têm vivido na expectativa da explosão de uma crise final do capitalismo. Passou então a ser dever dos Estados-maiores dos partidos comunistas sufocar toda a veleidade revolucionária capaz de perturbar a realização desse destino. Se é certo que o desenvolvimento das forças produtivas envolve a expropriação dos burgueses pelo capitalismo, de modo algum isso significa que os Estados burgueses sejam incapazes de secretar mecanismos reguladores, permitindo ao capitalismo superar suas dificuldades de adaptação no nível do desenvolvimento das forças produtivas, dos investimentos, de repartição de mercados, dos problemas monetários, do planismo, da integração de classe operária e assim por diante. As correntes modernistas militam em favor da aceleração da integração do proletariado no Estado, concebendo uma aliança entre a classe operária e as forças vivas do capitalismo, com vistas a neutralizar os burgueses retrógrados e fazer evoluir progressivamente a sociedade capitalista, ao passo que os partidos comunistas fiéis à União Soviética ainda hesitam em seguir esse caminho. Todas as ideologias políticas procedem do mesmo tipo de erro, consistindo este em agrupar forças de natureza distinta, classes sociais e centros de decisão econômicos e do Estado. O resultado é frear as lutas de classes no plano internacional e paralisá-las diante de testes de forças capazes de voltar a pôr em questão o poder da burguesia. A classe operária vê-se, em resumo, diante da seguinte alternativa: ou defender o capitalismo moderno, seguindo o desejo dos modernistas, apóstolos da nova classe operária, ou se pôr na vanguarda de uma reunião hipotética de forças nacionalistas e retrógradas, reduzindo seu papel ao de força auxiliar a serviço dos interesses dos pequenos e grandes burgueses. Nos dois casos, a classe operária acha-se condenada, em todas as etapas, a perder de vista a própria finalidade de sua luta. Bem mais do que antes, os proletários não têm pátria. A luta contra o nacionalismo reacionário permanece, para o movimento comunista, uma tarefa primordial, inseparável de um remanejamento do tipo de relações entre o partido de vanguarda e as massas populares. Com efeito,
quando os partidos comunistas fazem o jogo do parlamentarismo, da defesa de interesses nacionais, quando estabelecem como objetivo a luta contra o poder dos monopólios, estão favorecendo a reconciliação de todas as classes sociais e fazendo do próprio aparato do partido o único recurso da classe operária. À medida que as lutas e a combatividade se esgotam nos engodos, reforça-se a onipotência da armadura burocrática do movimento operário. A tática leninista do status quo entre as forças sociais, tática adotada em função de uma relação de forças desfavoráveis no momento da NEP, foi transformada pela ditadura stalinista em ideologia do status quo. As soluções de compromisso impostas pelos imperialistas no final da Guerra Civil foram transformadas em filosofia da coexistência e da competição pacifista entre estados capitalistas e socialistas. A ideologia stalinista abriu, assim, o caminho ao mito reacionário de uma defesa necessária pela classe operária, do desenvolvimento das forças produtivas nacionais contra os trustes cosmopolitas. O proletariado tornou-se, assim, aliado objetivo do capitalismo monopolista em seus esforços de desorganização e liquidação das economias tradicionais. Na verdade, ele contribuiu indiretamente para a aceleração do processo de subdesenvolvimento relativo e absoluto de que é vítima a maioria da população do globo. É nesse contexto de internacionalização monopolista e de ausência de toda estratégia internacional das lutas do proletariado que o Estado soviético conseguiu impor o dogma de uma identidade necessária entre seus interesses e os das massas. No limite, o Estado soviético tornou-se o defensor internacional das massas perante a burguesia mundial. Na realidade, esse sistema está fundado no princípio toma lá da cá com o imperialismo e da manutenção do status quo. A burocracia soviética negocia com o capitalismo a influência que conserva sobre o movimento comunista. A reconstituição de uma vanguarda revolucionária, que tem por função não representar, mas estruturar as massas, coordenar suas lutas segundo uma estratégia elaborada coletivamente, transformar as relações de força com o objetivo fundamental de suprimir o modo de produção capitalista e derrubar as burguesias no poder, viu-se bloqueada durante todo o período de hegemonia da corrente stalinista. A situação internacional nova surgida na esteira da Segunda Guerra Mundial, marcada pela extensão do sistema socialista em inúmeros estados da Europa e, sobretudo, pela extensão assustadora da Revolução Anti-Imperialista, a partir da Revolução Chinesa, modificou progressivamente as condições que tinham permitido ao Estado soviético impor sua hegemonia ao movimento comunista internacional. Paralelamente a seus espetaculares conflitos com os partidos comunistas iugoslavo, polonês e húngaro, etc., a União Soviética desenvolveu novos tipos de relações com o conjunto das organizações comunistas, baseados numa relativa independência, negociada em função do interesse dos partidos representados e, por vezes, de seu poder respectivo. Tese 3. As contradições imperialistas. O tema das contradições interimperialistas ocupa importante lugar na atual ideologia do movimento comunista. Mas esse é, por excelência, um tema ideológico, isto é, permanece-se nas aparências da realidade sem buscar apreender as causas políticas que levam a desenvolver um tal tema. O poder econômico dos Estados Unidos é tal que eles aparecem como os defensores do sistema capitalista em seu conjunto. Esse poder se desenvolveu a partir de fatores particularmente favoráveis. Um imenso mercado interno sem barreiras alfandegárias, abundância de capitais e de mão de obra. A Segunda Guerra Mundial, que arruinou a Europa, duplicou a produção industrial americana e aumentou as reservas dos Estados Unidos, a ponto de torná-los possuidores de 80% de reservas de ouro do mundo. A criação do Fundo Monetário Internacional consagra a supremacia do dólar como moeda de referência. Ao oferecer capitais à Europa desmantelada, os Estados Unidos põem de joelhos o capitalismo europeu,
ao mesmo tempo em que permitem à sua indústria, ameaçada pela superprodução, encontrar canais de desova. Eles se mostram como os promotores da liberalização das trocas e dos movimentos internacionais de capitais e de mercadorias. Tornam-se os principais agentes da divisão internacional do trabalho. Toda a estratégia econômica e política dos Estados Unidos segue, por conseguinte, o rumo do aprofundamento e da ampliação da divisão capitalista do trabalho entre as nações, o que explica que eles sejam sistematicamente favoráveis ao estabelecimento de grandes mercados, notadamente de um grande mercado atlântico. Se defendem os interesses do modo de produção capitalista em seu conjunto, os Estados Unidos encontram contradições que resultam da diversidade das situações nacionais, das relações de produção, das lutas de classe, etc., e sofrem pesados reveses. Esses reveses, por certo, não se devem a alguma vontade de independência dos monopólios pretensamente nacionais, mas à impossibilidade de a burguesia acabar com a fixação nacional das relações de produção, relações com o proletariado, com a pequena burguesia, com o campesinato e assim por diante, porque essa estruturação nacional é necessária à sua existência de classe. Já se insistiu na responsabilidade histórica das organizações do proletariado pelo ressurgimento da questão nacional em pleno século XX, mas essa espécie de regressão histórica acaba por situar a causalidade histórica em arcaísmos como o Estado ou mesmo as estruturas pré-capitalistas. Não há dúvida de que a questão agrícola é um obstáculo à instauração de um grande mercado atlântico. O Partido Comunista Francês destaca a fraqueza dos monopólios franceses com relação a seus concorrentes americanos. Mas seria preciso ser cego para não ver em tais monopólios o estabelecimento desse grande mercado. Eles têm interesse em se livrar de uma agricultura cara que aumenta o valor da força de trabalho e impede uma divisão internacional do trabalho de cunho mais racional na produção agrícola. Só a partir de 1958, o Estado francês busca se desfazer desse fardo, que por outro lado leva a um êxodo rural acelerado a partir dos anos 50. Mas a burguesia já não tem capacidade histórica. A integração ao mercado mundial veio tarde demais para desobrigá-la de firmar penosos compromissos com o campesinato e o proletariado. Compromissos a cuja necessidade devem se submeter outros países, como a Alemanha, que, no entanto, é mais orientada para o mercado mundial. O ponto central é, portanto, que na ausência de uma estruturação mundial de luta revolucionária do proletariado, nenhuma força social tem condições de destruir arcaísmos nacionais, regionais, pré-capitalistas que constituem um obstáculo à realização do ideal capitalista de uma divisão internacional do trabalho em escala mundial. Se o ponto de junção entre a internacionalização do capital e a especificidade nacional das relações de produção, das lutas de classe, etc., o Estado constitui o ponto geométrico das contradições do capitalismo. As contradições imperialistas vão se acentuar ainda mais à medida que a classe, e em primeiro lugar o proletariado, isolados na carapaça nacional, incapazes de um ponto de vista universal, vão levar o Estado a afirmar tais compromissos que ele se verá restrito e reduzido ao âmbito da nação, ainda que ele se esforce por caminhar para a internacionalização. O fato de os pequenos camponeses e os pequenos comerciantes não terem uma visão internacionalista não espanta ninguém. O mais estranho é a real incapacidade burguesa de acabar com suas estruturas pré-capitalistas. Porém, o que tirará do rumo os estrategistas comunistas é o fato de os particularismos nacionais da burguesia serem, sobretudo, o resultado dos particularismos nacionais do proletariado. As contradições interimperialistas não passam do avesso mistificado do fracionamento nacional das lutas do proletariado, a expressão aparentemente objetiva do que se poderia chamar de as contradições interproletárias. A divisão interna da burguesia não passa de expressão da divisão do proletariado. A explicação do mistério dessas contradições é a seguinte:
Elas têm uma realidade efetiva, uma objetividade, mas essa realidade efetiva de modo algum depende da política do movimento comunista internacional, que é ela mesma uma realidade objetiva. Encontramos de novo aqui o mesmo mecanismo subjacente à instalação das estruturas do capitalismo monopolista de Estado. O movimento comunista, integrando-se de fato ao sistema estruturado das instituições capitalistas, desenvolve uma política que é parte integrante da realidade objetiva desse sistema. Depois disso, mudando de posição, o movimento comunista pretende fazer a análise teórica dessa realidade objetiva, esquecendo-se de que contribuiu, com frequência de maneira absolutamente decisiva, para a sua existência. Foi o movimento comunista que criou inconscientemente essa realidade objetiva, mas sua consciência teórica esqueceu-se por completo disso e, portanto, não consegue compreendê-la. O sistema das instituições do modo de produção capitalista funcionou como uma linguagem. E o movimento comunista, uma vez que renunciou há 40 anos a situar-se em ruptura com respeito ao conjunto do sistema, constitui desde então um elemento objetivo das regras de funcionamento desse sistema. É preciso notar que a importância que damos ao Estado, à política das organizações comunistas, etc., na própria explicitação das estruturas objetivas do capitalismo, propõe por si mesma a questão do grau de realidade do nível institucional, do nível de superestrutura e de suas relações com a estrutura econômica, na conceitualização marxista. O problema da realidade das superestruturas sempre constituiu um verdadeiro dilema para os teóricos marxistas, incessantemente divididos entre uma solução de tipo hegeliano, a superestrutura é a materialização da consciência de classe, e uma solução mecanicista, a superestrutura é um reflexo puro da estrutura econômica. Alguns pensam resolver a contradição declarando que uma e outra são igualmente reais, mas caracterizando a superestrutura como real ideal e a estrutura como real material. Estes provam apenas que só superam a contradição de modo imaginário. Repetir 1000 vezes que o estado de superestrutura tem uma realidade objetiva, que possui eficácia própria, e sucessivamente não faz avançar um único passo na solução do problema, pois se esqueceu de propor esse problema corretamente, isto é, na relação entre a realidade objetiva e a realidade subjetiva das organizações do proletariado. O que equivale a dizer que todas as análises que desenvolvemos indicam enfaticamente o problema que o marxismo revolucionário deve a qualquer preço resolver, tanto no nível da teoria como no da praxis, se quiser de fato além da alternativa entre o materialismo vulgar e o idealismo hegeliano, ou seja, o problema do sujeito. Tese 4. O terceiro mundo. A incapacidade do capitalismo no sentido de suprimir as estruturas pré-capitalistas é flagrante no terceiro mundo. O que caracteriza esse último não é que os países que o compõem sejam subdesenvolvidos, mas o serem explorados e dominados. A noção de subdesenvolvimento é insuficiente, visto recusar-se a ver a ligação orgânica entre o atraso de certos países e o avanço de outros, assim como se recusa a considerar o lugar dos países do terceiro mundo na totalidade orgânica da divisão internacional do trabalho no âmbito do sistema capitalista. O essencial é, com efeito, a. que os países do terceiro mundo têm uma economia deformada, os capitais são investidos em esferas de produção determinadas pelos monopólios dos países industrializados. B. Que a troca desigual de mercadorias e capitais é analisada como uma enorme expropriação da mais-valia produzida nesses países em proveito do capital internacional. Disso resulta que só uma esfera de produção restrita é inserida no processo mundial de reprodução do capital. Todo o resto da imensa massa de povos do terceiro mundo está submetido a relações de produção pré-capitalistas feudais. Por outro lado, os estados do terceiro mundo são controlados pelo capitalismo internacional, que por isso bloqueia toda a possibilidade de desenvolvimento ao solidificar as estruturas arcaicas, ao firmar compromissos com as antigas castas dirigentes que ele enche de dólares para consolidar sua posição.
Isso nos leva a examinar as teses do Partido Comunista Chinês. Sua reafirmação, em termos de princípio da necessidade das lutas revolucionárias como motor da derrubada do imperialismo, constitui um importante questionamento das teorias reformistas dos dirigentes soviéticos, que abandonaram a perspectiva da Revolução Internacional. Na realidade, porém, a oposição dos comunistas chineses à política de Khrushchev e de seus sucessores não se baseia numa análise marxista. Ela surgiu da constatação empírica da ausência, na atualidade, de lutas revolucionárias fora das regiões marginais do imperialismo. Essa pseudo-teorização de um Estado de fato coexiste de maneira eclética com a manutenção de princípios marxistas-leninistas, numa pureza, sobretudo, verbal. O Partido Comunista Chinês parece ter tomado sua posição, de uma vez por todas, devido ao fato de não poder manter a expectativa de haver nos países capitalistas lutas de classes que sejam mais do que forças auxiliares das lutas anti-imperialistas da chamada Zona das Tempestades. Em consequência, o Partido Comunista Chinês e a corrente pró-chinesa não formulam nenhuma crítica teórica nem propõem alguma estratégia internacional revolucionária, e, embora de maneira diferente dos soviéticos, desenvolvem suas relações internacionais segundo as regras e modos impostos pelo imperialismo. Exemplo, a aliança diplomática com De Gaulle. Olhada mais de perto, a política do Partido Comunista Chinês não difere fundamentalmente da política da União Soviética. Também ela tem como objetivo capitalizar e monetizar, por ocasião de uma negociação com as potências imperialistas, a matéria viva constituída pelas lutas revolucionárias das populações famintas do globo. À medida que o movimento comunista internacional deixou a maioria das lutas de emancipação se desenvolver sob a direção de movimentos de libertação pequenos burgueses, não surpreende voltar a ver o surgimento de toda uma série de particularismos, a sobrevivência de taras coloniais na forma de falsas questões nacionais, que entravam as possibilidades de superação dos quadros institucionais estabelecidos pelos imperialistas, dificultando ainda mais o estabelecimento de uma frente de lutas das massas em torno de objetivos revolucionários. Ao justificar o caráter nacional das lutas, ao teorizar a necessidade para esses estados de uma etapa intermediária, dita de democracia nacional, etapa que constitui, na verdade, um abandono voluntário de toda perspectiva de luta de classes. Os comunistas chineses não diferem quanto a isso dos soviéticos. Basta comparar, por exemplo, a atitude do Partido Comunista Indonésio de obediência pró-chinesa com aquela absolutamente semelhante de obediência aos soviéticos pelo Partido Comunista Indiano, e que constatem nos dois países os magníficos resultados de sua política de colaboração de classes. Para os comunistas chineses, a definição das lutas da Zona das Tempestades como motor das lutas de classes em escala internacional é um álibi para não torná-las revolucionárias. Eles se servem delas sem fazer a crítica política de seu caráter espontâneo. Vemos aqui o mesmo mecanismo de realismo e de objetivismo antidialético presente em sua análise da situação da classe operária nos países capitalistas. A luta de classe se caracteriza por sua universalidade. O movimento comunista deve afastar-se das lutas de caráter nacional nos países subdesenvolvidos, ainda mais que nenhum modelo socialista viável é suscetível de neles se estabelecer. Isso se aplica não apenas aos países dirigidos por uma coalizão de democracia nacional, como também aos que estão sob a direção de um partido comunista. Os exemplos da China e de Cuba ilustram limites das tentativas mais relevantes quanto a isso. O Partido Chinês e o Partido Soviético têm em comum a superestimação do alcance das lutas pequeno-burguesas no tocante a 1. Sua eficácia ofensiva diante do Estado burguês. É infelizmente indiscutível que os Estados Unidos podem recuperar sua influência nas regiões que consideram nevrálgicas. Quando isso se mostra impossível, os Estados Unidos lançam a máscara de coexistência pacífica e impõem a sua solução a qualquer custo.
2. O alinhamento em torno dos objetivos pequeno-burgueses das lutas do proletariado. Trata-se da tese da união de todas as camadas antimonopolistas. A partir daí, não é contra seu inimigo real, os burgueses no poder em cada país, que orientam as lutas da classe operária, mas contra o que tende a não passar de um símbolo tanto para os soviéticos como para os chineses, o poder dos monopólios. Como se os Estados Unidos, no Vietnã, por exemplo, não agissem em nome e no lugar do conjunto do capitalismo internacional. Hoje, o Partido Comunista Francês dá aval à política externa de Gaulle, e pretexto de que essa permitiria fazer as coisas avançarem em favor da paz, como se de Gaulle não agisse como sutil defensor dos americanos. Os imperialistas sabem repartir seus papéis. Não obstante, não seria a única maneira de lutar eficazmente contra a guerra do Vietnã, para a classe operária, reforçar em todo lugar e por todos os meios seu combate contra cada um dos estados burgueses, sem se deter nas contradições que os podem afastar temporariamente do imperialismo americano. Os chineses e os soviéticos escamoteiam a dificuldade de derrubada dos bastiões do capitalismo pelo proletariado revolucionário. É mais do que em sua teoria, no nível de sua prática oportunista, em sua defesa de reivindicações marginais e por vezes reacionárias, que os líderes do movimento comunista demonstraram ter renunciado a elaborar uma estratégia revolucionária em escala internacional. Eles só se deixam guiar pelo tempo, pelas circunstâncias, pelas divisões imperialistas, pela eventualidade de uma guerra mundial. Essa passividade diante do Estado, de fato, o status quo, diante da inelutabilidade dos impasses históricos, constitui um abandono dos próprios fundamentos da teoria e da prática marxistas-leninistas, a superestimação da capacidade dos movimentos pequeno-burgueses de realizar satisfatoriamente tarefas democráticas e socialistas tende a ter como conclusão lógica a liquidação do movimento comunista como tal. Por exemplo, o esmagamento do Partido Comunista Iraquiano ou a supressão dos partidos comunistas egípcio e argelino pelos próprios comunistas. Se é exato que se pode situar a origem do conflito sino-soviético no esfacelamento da oposição entre estratégias internacionais de Estado e provas de força não especificadas de um ponto de vista de classe, só a reconstituição de uma vanguarda comunista internacional poderá permitir superar essas contradições a partir de uma teoria e de uma praxis revolucionárias que tanto evitem que as lutas setoriais caiam automaticamente no particularismo como ofereçam às massas oprimidas objetivos e perspectivas não recuperáveis pelo inimigo de classe. Tese 5. Os Estados Socialistas. O Estado soviético não poderia servir menos de modelo e de guia ao movimento comunista internacional, dado que está ele mesmo preso ao jogo das contradições políticas e econômicas impostas em escala internacional pelo modo de produção capitalista. A incapacidade dos Estados socialistas de se orientar no caminho da construção de uma sociedade sem classes não depende só da carência ideológica de sua direção, nem do modo de relação burocrático entre o aparelho do poder e as massas populares. A economia socialista se desenvolveu, em larga medida, em função dos dados do mercado mundial, em torno de objetivos semelhantes aos da economia capitalista. Os antagonismos sociais que persistem nos países socialistas são assim um reflexo indireto das contradições existentes entre os distintos tipos de sociedades industriais. A ideologia da coexistência pacífica e da competição econômica, palavra de ordem khrushcheviana já formulada por Stalin, não faz mais que exprimir essa aceitação da hegemonia do modo de produção capitalista. Com efeito, certa simetria afeta a evolução das sociedades industriais capitalistas e socialistas. De um lado, o capitalismo e a livre empresa são levados a fazer que o capital e o Estado assumam um papel determinante. Orientem-se, ao menos da boca para fora, rumo a um planejamento nacional e regional, concebam a integração das economias nacionais e regionais em grandes mercados internacionais,
discutam planos mundiais de sustentação dos países subdesenvolvidos e assim por diante. Do outro lado, a União Soviética e seus aliados atenuam seus sistemas de planejamento no sentido da descentralização, voltando progressivamente aos critérios das economias de mercado, à rentabilidade dos investimentos, ao lucro como meio de incentivo individual e coletivo a aumentar a produção, etc. Os dirigentes soviéticos parecem resignados a reconhecer o valor da propriedade privada e a aceitar a volta do campesinato a formas individuais, se não ancestrais, de produção. As contradições intersocialistas não pararam de se aprofundar. Já em 1959, constituíam, no plano econômico, o pano de fundo sobre o qual o afastamento iugoslavo inaugurou uma crise em cadeia no movimento comunista internacional, crise cujos efeitos ainda se fazem sentir nas democracias populares. As divergências sino-soviéticas foram de início econômicas. Encarniçadas negociações com Stalin a respeito da Manchúria, do traçado das estradas de ferro, do Xinjiang e assim por diante. Depois da morte de Stalin, negociou-se um compromisso que deveria trazer uma substancial ajuda econômica, mas tudo voltou a estaca zero quando da grande crise do movimento comunista em 1956. As divergências seguiram, particularmente no plano econômico, um rumo escandaloso com a retirada maciça de técnicos soviéticos, a interrupção de planos de desenvolvimento industrial, etc. É assim que o povo chinês pagou um pesado preço pelas divergências ideológicas que jamais poderiam ter ocorrido nesse plano se houvesse um verdadeiro internacionalismo proletário. De modo geral, as relações econômicas entre a União Soviética e seus aliados sempre seguiram o modelo das relações internacionais do capitalismo mundial, sendo regida pela lei do mais forte, a mesma que presidiu o desenvolvimento do capitalismo a partir do século XIX. As trocas econômicas sempre tiveram por base os princípios do mercado internacional e, com frequência, envolvendo taxas mais desfavoráveis para as economias dependentes. No período stalinista, houve a exploração sistemática das democracias populares. A história contemporânea da Alemanha Oriental, da Hungria, etc., seria incompreensível se não nos remetêssemos a essa atitude da União Soviética. O resultado tem sido a recuperação maciça de arcaísmos religiosos, o retorno ao nacionalismo, a passividade das massas operárias e campesinas, uma legítima desconfiança com relação ao socialismo, uma inclinação a se deixar seduzir pelas realizações e modos de vida dos países capitalistas. Consideremos, por exemplo, a crise crônica da economia agrícola da União Soviética. A sorte dos trabalhadores agrícolas não foi determinada nos termos das normas socialistas de seguir o princípio a cada um segundo seu trabalho, mas de acordo com métodos semelhantes aos da economia capitalista, cada um segundo seu capital, ou a cada um segundo sua situação inicial. Dessa forma, há consideráveis diferenças que estão se agravando entre as empresas do Estado mais favorecidas e as cooperativas, e de outro lado, entre as cooperativas ricas e as cooperativas pobres. O resultado é conhecido: produção insuficiente, uma participação cada vez maior das parcelas individuais para alimentação de cidades, importação de cereais e assim por diante. Outro resultado é o desestímulo e o desgosto que atingem grande parte da população soviética, que ao mesmo tempo em que desaprova esse regime, provavelmente condena a própria ideologia comunista. Deveremos concluir, a partir de sua evolução atual, que a União Soviética está prestes a voltar ao capitalismo, como o pretendem os comunistas chineses e certos teóricos burgueses? Esse problema já foi há muito tempo proposto por Trotsky, nas admiráveis páginas de A Revolução Traída. Para ele, a União Soviética estava envolvida num processo inacabado. Caso a classe operária russa, apoiada por uma classe operária internacional, não conseguisse eliminar do poder a burocracia termidoriana, esta acabaria por se constituir em classe social. De 1925 a 1940, data de seu assassinato, Trotsky não parou de defender a ideia de que, na União Soviética, nada chegava a seu termo.
Ele a definia como um Estado proletário, em que o poder político escapara à classe operária, o que implicava da parte desta uma luta encarniçada em favor de uma revolução política, mas considerava que a burocracia não se revelara forte o bastante para liquidar as bases do Estado proletário. Toda sua análise se apoiava no prognóstico de uma instabilidade e de um crescimento permanentes da sociedade soviética em todos os domínios. É verdade que a evolução histórica da União Soviética não se fez a partir do stalinismo sem problemas nem dificuldades internas. Não obstante, o processo inacabado descrito por Trotsky não fez surgir as alternativas que ele previra. Nem por isso outros aspectos das descrições de Trotsky deixam de ser incomparáveis instrumentos para interpretar as contradições internas da economia soviética, do desenvolvimento de sua atual crise e dos projetos de reforma em curso. Notadamente, quando Trotsky desenvolve a oposição entre o problema de qualidade e da criatividade, técnicas ou culturais e os imperativos de uma burocracia e de um Estado que sem dúvida não querem morrer. Na mesma medida em que as análises de Trotsky nos parecem irrefutáveis no plano econômico, as consequências políticas e sociais que ele deduz delas nos parecem problemáticas. A burocracia não foi vencida, os trabalhadores se integraram a uma espécie de sociedade política, de compromisso e não foram levados ao impasse que os fizesse rebelar-se em massa para realizar a famosa revolução política. A burocracia conseguiu mudar progressivamente a natureza de sua inserção na sociedade, mediante o abandono por etapas do sistema da ditadura stalinista, para passar a um regime em que a tecnocracia e a ideologia econômica tendem a substituir a burocracia do aparelho e a ideologia doutrinária dos epígonos do marxismo. Uma característica fundamental não deixa de continuar a ser que, no conjunto, quaisquer que sejam as orientações e as mudanças, as massas já não avançam. Se não seguiram a via trotskista da revolução política, nem por isso responderam aos apelos líricos dos khrushchevianos dedicar toda a energia à edificação dos estados de todo o povo. Por outro lado, a burocracia não manifesta intenção alguma de praticar o harakiri, desenvolvendo em vez disso sua ideologia conservadora, defesa do status quo nos planos nacional e internacional, renúncia a toda análise em função das lutas de classe, reabilitação de mitos pacifistas, do moralismo pequeno-burguês, desinteresse prático pelas lutas revolucionárias que se desenvolvem no mundo e assim por diante. Nada permite, contudo, pensar que ela restabeleça o capitalismo no sentido em que Marx o definiu. Ela parece capaz de adaptar-se às relações de produção atuais e delas se aproveitar o melhor possível. Os dirigentes soviéticos pensam agora numa descentralização dos poderes de decisão econômica. Vai essa reforma constituir um passo adiante? Será ela realizada em favor dos trabalhadores? É pouco provável, mas as reformas que seguem o rumo de uma atenuação do planejamento e que lhes são impostas pelas contradições nas quais estão paralisados não significam necessariamente os primeiros passos de uma volta ao capitalismo. A condenação pelos comunistas chineses da atual orientação dos economistas soviéticos que preconizam o estabelecimento de critérios de rentabilidade das empresas, critérios semelhantes aos da economia capitalista, permanece dogmático e corre, no final, o risco de perder de vista seu alvo. Pensando do ângulo de uma descrição formal dos mecanismos econômicos, pode-se admitir a necessidade de todo um sistema de cálculo de investimentos, previsões em matéria de rentabilidade, etc. Esse sistema teria suas próprias exigências e sua própria lógica, que considerações ideológicas, quaisquer que sejam elas, não poderiam substituir. É, porém, quando vem a se esquecer de que o valor não passa de trabalho humano e social cristalizado, e de que os preços, a moeda, a rentabilidade do capital não traduzem, em última análise, senão a separação entre os produtores e os meios de produção, que os economistas soviéticos favorecem a persistência de mecanismos do tipo vigente na produção capitalista de mercadorias, na qual, mediante o sistema monetário e as engrenagens econômicas, o trabalho social fica à disposição de uma categoria social minoritária que o utiliza de acordo com seus próprios critérios e instituições. Nas sociedades industriais ocidentais,
É um poder de compromisso entre o capitalismo de Estado, os oligopólios e a burguesia. No sistema soviético, é o de categorias sociais burocráticas estruturadas de maneira original e que desempenham uma função de regulação, em seu próprio proveito, do processo de produção, circulação e distribuição. Se não é sustentável identificar globalmente as estruturas sociais dos países socialistas e as das potências capitalistas, parece, pelo contrário, interessante constatar a existência de certa simetria nas respostas que uns e outros dão aos problemas econômicos mundiais. A atual evolução da União Soviética encontra de alguma maneira sua contraparte no fato de que o Estado, nas sociedades capitalistas, já não cumpre da mesma maneira sua função de instrumento da ditadura da burguesia e tem, por outro lado, uma função determinante de integração de faixas salariais, de manutenção das diferentes camadas burguesas arcaicas, em uma palavra, de regulação relativa do conjunto do capitalismo nas escalas nacional e internacional. De sua parte, a política de coexistência pacífica da União Soviética tem como correlativo no plano econômico sua integração cada vez mais acentuada ao mercado mundial. Por exemplo, a crise agrícola da União Soviética alivia graças às importações de que necessita, a superprodução crônica dos Estados Unidos e a própria tensão internacional caminha no sentido dessa simetria ao programar de maneira complementar ao setor industrial piloto que constitui para a União Soviética e os Estados Unidos a produção dos armamentos, fuzis, bombas atômicas, etc. A tarefa primordial da vanguarda revolucionária é fazer cessar a automutilação permanente que o movimento comunista vem sofrendo desde que lhe foi imposta a política stalinista de defesa do primeiro Estado socialista. Em nome dos interesses superiores do campo do socialismo e da paz, com a cumplicidade do movimento operário social-democrata e comunista burocrático, instauraram-se no mundo inteiro compromissos de classe e se desenvolveu um processo permanente de reforço de estruturas do capitalismo. Disso se aproveitaram os burocratas para reforçar seu controle sobre os estados operários. Os teóricos soviéticos adiaram indefinidamente a necessária degenerescência do Estado em proveito do mito reformista do Estado de todo o povo. Seu agir é simétrico ao dos modernistas ocidentais, que pretendem que o capitalismo desemboque numa expropriação das burguesias e na instauração de uma sociedade neossocialista. Uns e outros economizam em seus esquemas a necessidade de um controle político direto do poder pelos trabalhadores. Eles contornam a dificuldade em nome do realismo, do mito do amadurecimento da classe operária, da salvaguarda da paz, etc. Atitude na qual traduzem bem o fato de terem rompido com a análise marxista das lutas de classe. Só a estruturação da luta de classes em escala internacional poderá suprimir a base de toda a política de Estado. Essa estruturação só pode ocorrer de uma maneira realmente antagônica às relações monopolistas internacionais e que tende à sua supressão. Isso pressupõe suprimir as sociedades políticas que são o suporte dessas relações nos diversos níveis de sua diferenciação, nas metrópoles imperialistas, nos países subdesenvolvidos, bem como nos estados socialistas burocráticos. O desenvolvimento do primeiro estágio do modo de produção socialista traz agora, na escala internacional, a questão da passagem evolucionária a seu segundo estágio pelo proletariado internacional, o que pressupõe que o movimento revolucionário reavalie sua coesão e sua finalidade fundamental, que é levar a luta de classes a seu termo, a saber, derrubar e destruir os instrumentos do domínio de classe que constituem os estados e suprimir as próprias classes. Tese 6. O Estado e o modernismo na França. A política das organizações do movimento operário francês contribuiu de maneira decisiva para a instalação das atuais estruturas do capitalismo monopolista de Estado. Ela permitiu à economia francesa recuperar o atraso que vinha acumulando há décadas. Durante 150 anos, a burguesia francesa manteve-se no poder, firmando alianças com a pequena burguesia e com o campesinato, justificando por meio disso um protecionismo que difere da livre troca da burguesia inglesa.
Em matéria de investimentos, a política da burguesia envolveu um atraso dos investimentos industriais a partir do fim do século XIX. Não há dúvidas de que os capitais são abundantes, mas os investimentos se fazem sobretudo em fundos do Estado e de modo algum em valores industriais. Além disso, grande parte dos capitais é colocado em fundos estrangeiros. Além do fato de 3/4 desse capital colocado no exterior terem sido anulados pela Primeira Guerra Mundial, essa saída de capitais provocou uma grande redução dos investimentos na França. Durante a guerra, a intervenção do Estado, controle do comércio exterior e das trocas, acordos com os industriais para repartição de matérias-primas, aumento da dívida pública, constitui uma primeira organização do capitalismo monopolista de Estado na direção de uma liquidação do atraso. Contudo, é a ascensão ao poder da Frente Popular dando à burguesia a sustentação do proletariado que vai permitir o desencadeamento de uma intervenção mais profunda do Estado, contribuindo assim para salvar uma burguesia completamente desamparada diante da grande crise. É preciso estabelecer a ligação entre, de um lado, o fato de a Frente Popular restituir o poder à burguesia, e do outro, o desenvolvimento das estruturas do capitalismo monopolista de Estado. O agente desse processo foi essencialmente o movimento comunista. Esse mesmo mecanismo volta a agir quando da libertação. A burguesia, que pedira falência em 1940, perde o poder em 1944. É desconsiderada por sua colaboração e o Partido Comunista, única força política implantada no país, apressa-se em devolver-lhe o poder, depois de ter aperfeiçoado seus instrumentos. As estruturas do capitalismo monopolista de Estado avançam tanto que deixam para trás, mediante certas realizações suas, outros processos do mesmo tipo em outros países capitalistas. Setores chaves da indústria, dos transportes e das comunicações, bem como do crédito, são nacionalizados. Mais da metade dos investimentos são financiados com fundos públicos. Se as estruturas instauradas ou apoiadas pelo movimento operário quando da libertação e utilizadas pela burguesia permitiram que essa superasse parcialmente uma crise política e econômica muito grave, em contrapartida, as disparidades, os desequilíbrios, constituem a principal característica dos resultados obtidos. A agricultura francesa não consegue superar as estruturas arcaicas. Os desequilíbrios regionais se acentuam, as zonas abandonadas pelo capital privado conhecem um aumento da miséria. E, por fim, o capitalismo de Estado não consegue satisfazer as necessidades sociais que, por sua própria natureza, não se podem exprimir como demanda solucionável no mercado, o que implicaria uma completa refundação das instituições, habitação, formação profissional e técnica, infraestruturas sanitárias, urbanismo e etc. O papel específico do Estado no desenvolvimento econômico da França envolveu uma diferenciação particular de ideologias econômicas. 3 delas foram: na extrema-direita, persiste uma ideologia tradicionalista burguesa. Trata-se do liberalismo do século XIX, que preconiza a liberdade dos mecanismos econômicos e financeiros, o retorno ao padrão ouro no plano internacional, o ajuste das taxas de juros em função da oferta e da demanda, e não em função das decisões arbitrárias do Estado. Esse anti-estatismo é nuançado por intervencionismo moderado, o que mostra o ponto até o qual o liberalismo econômico absoluto não faz sentido nas atuais estruturas. O modernismo, que vai do gaullismo ao Partido Socialista Unificado, abrangendo uma parte da seção francesa da Internacional Operária e os cristãos de esquerda, é partidário, em primeiro lugar, da modificação das estruturas do capitalismo em função da evolução das forças produtivas, e em segundo, da intervenção do Estado para modificar essas estruturas, resolver as crises econômicas, etc. Uma terceira ideologia passa principalmente pelo Partido Comunista e por uma parte da seção francesa da Internacional Operária, sendo uma espécie de tradicionalismo econômico de esquerda. Essa ideologia continua a esperar, sem nisso crer de fato, o advento iminente de uma crise econômica catastrófica. Ela considera escandalosa a concentração e a centralização e assume a defesa de todas as formas arcaicas da economia francesa. Nossa apreciação pode parecer incompatível com o fato de ser o Partido Comunista que contribuiu
para estabelecer as estruturas do capitalismo de Estado em 1936 e 1945. Convém lembrar aqui fatos históricos esquecidos, ou seja, de que, ao mesmo tempo em que instaurava essas estruturas, o Partido Comunista Francês sempre se esforçava por frear o alcance delas ao trazer para o primeiro plano a necessidade política de uma aliança com a pequena burguesia, comerciante e agrícola. Ela justificava, assim, sua recusa de aplicar o programa de nacionalizações proposto por uma ala da Frente Popular, programa que terminou por se reduzir a reivindicações imediatas. São mais conhecidas as reticências do Partido Comunista em 1945. Contudo, o programa de nacionalizações proposto pelo modernista Mendes France ao governo provisório em que figuravam os comunistas sofreu ataques desses últimos. Mais tarde, Torre e Mollet oporiam-se às reformas dos circuitos de distribuição. Vemos que a política de defesa da propriedade familiar agrícola e dos pequenos comerciantes é uma linha constante do Partido Comunista a partir de 1936. Do lado da burguesia, o modernismo é a ideologia que exprime a aceitação do capitalismo monopolista de Estado e a integração do proletariado às estruturas desse último. O mito do Estado, do serviço público, do interesse geral e assim por diante está de mãos dadas com o mito da reunião de todas as classes que pertencem a um mesmo todo, a nação. Mas o modernismo, sob diversas formas, penetra profundamente nas fileiras da classe operária. Se pode ser considerada a extrema-direita do modernismo, a ideologia tecnocrática pura marca a esquerda com toda uma série de nuances. Os tecnocratas de esquerda falam da necessidade de confiar o poder às competências, mas destacam mais a participação, o diálogo, a conciliação, o compromisso, isso é, a solução pacífica dos conflitos com o proletariado. O modernismo recusa todo o internacionalismo concreto, ao mesmo tempo em que aceita as estruturas da sociedade política burguesa, impele o proletariado a se constituir no âmbito desta como grupo de pressão integrado ao sistema e pressupõe uma intervenção progressista do Estado no interior das relações de produção capitalistas. Logo, no fundo, o modernismo do Partido Socialista Unificado não se diferencia de maneira fundamental do modernismo dos altos funcionários e de certos grandes patronos da vanguarda. Os modernistas lançaram o tema da nova classe operária, que não lutaria tanto em nome dos mesmos objetivos que a classe operária tradicional, orientando-se menos para as negociações salariais e mais para os múltiplos aspectos do processo de trabalho e do processo de produção. Essa seria a classe operária da época da sociedade de consumo. Incontestável que a classe operária se transformou, mas a formulação ideológica dessas transformações pelos modernistas tende a torná-la um novo mito que na realidade reforça a alienação, dado que não existe uma classe operária moderna e uma classe operária tradicional. Há apenas uma classe operária no seio da qual é preciso integrar os funcionários, os empregados e os assalariados agrícolas. É nessa unidade real que o movimento revolucionário deve apoiar-se, sem buscar vãs alianças com uma pequena burguesia moribunda. Isso não impede que o mito da nova classe operária permaneça em operação e exprima a impossibilidade atual de uma real unificação. A impotência dos sindicatos em gerar palavras de ordem unificadoras, em propor uma imagem na qual o proletariado possa reconhecer-se como totalidade. No movimento sindical, os modernistas falam de uma inserção possível nos centros de decisão, de brechas, na máquina capitalista e assim por diante. Mas o limite fundamental de semelhante estratégia é a aceitação do quadro pré-estabelecido do Estado e da nação. Convém permanecer desconfiado em relação a tal gênero de reivindicações transitórias. De qualquer maneira, seu programa só poderia ser elaborado pelos próprios interessados, a partir de modos de organização mais estreitamente ligados à realidade da classe operária, no seio daquilo que chamaremos de unidades subjetivas, que dialogam de um ramo industrial para o outro. Sem a reestruturação da classe operária por si mesma, o que implica uma concepção totalmente distinta da relação sindicato-partido como correia de transmissão, essas reivindicações transitórias correm o risco de ser esvaziadas de todo o conteúdo revolucionário e de se tornar a justificativa do mais rasteiro reformismo. Propomos aqui nada menos que uma nova formulação dos dados de base do marxismo-leninismo, isto é,
a de que não basta que a classe operária disponha de um partido e de sindicatos revolucionários, sendo decisivo que se possa estruturar em quadros organizacionais adaptados no nível em que ela se encontra, comitês sovietes, etc., por meio dos quais poderá exprimir seus desejos profundos, que por outro lado propiciarão às organizações de vanguarda um meio adequado de avaliação da combatividade dos diversos setores, de seu nível de consciência e de sua compreensão de palavras de ordem avançadas, etc. Esse tipo de organização, na situação concreta, constitui igualmente um antídoto indispensável para as tentações de manipulação dos aparelhos burocráticos e dos dirigentes no movimento operário. Num período pré-revolucionário, semelhante rede de comitês de base nas fábricas, nos bairros, a juventude, o exército, constitui um embrião de um duplo poder, desenvolvendo uma espécie de legalidade proletária substituta, cujo alcance subversivo diante do poder do Estado faz dela uma arma estratégica insubstituível para a derrubada da burguesia. Tese 7. A sociedade política. É o gaullismo, o poder dos monopólios? O gaullismo surge no momento em que a burguesia vê se desfazerem os meios de seu domínio político e deve enfrentar uma situação revolucionária que lhe ameaça a existência de classe. O gaullismo representa a tentativa de instaurar uma nova forma de Estado, um novo tipo de domínio político. O que há de inesperado nele é o fato de ter tido sucesso em firmar uma série de compromissos sucessivos cujos resultados não podem ser identificados pura e simplesmente como uma política revolucionária do ponto de vista burguês. É verdade que, tanto em 1944 como em 1958, foi apenas graças ao apoio indireto do movimento operário, no âmbito de uma estratégia stalinista ou neo-stalinista, que de Gaulle teve condições de tentar estabelecer semelhante quadratura dos círculos nos quais estavam encerradas as diferentes facções da burguesia. É abusivo definir o gaullismo como o poder dos monopólios, simplesmente porque os monopólios, com ou sem de Gaulle, não têm condições de deter por si mesmos o poder. Não há por trás do gaullismo força social coerente. A estratégia do gaullismo consiste em aspirar a uma formação de direita, a União para a Nova República, as outras formações do tipo Independentes ou Movimento Republicano Popular, a criar um polo de agrupamento oposto ao Partido Comunista Francês, ao qual é oferecida assim a possibilidade de se elevar à condição de mordomo da oposição. A União para a Nova República busca constituir-se como uma verdadeira federação de currais eleitorais, um partido descentralizado à americana, não à inglesa. Os compromissos não são firmados no nível central, entre os estados maiores políticos, mas nos níveis regionais, municipais, sem que se possa, por isso, dizer que a União para a Nova República seja o representante exclusivo de alguma burguesia local. Os limites do gaullismo mostram-se no fato de que, além de supor a cumplicidade do movimento comunista, suas soluções se restringem, como é o caso de toda solução burguesa, a um quadro nacional. O kennedismo poderia ter representado uma espécie de gaullismo na escala internacional, mas mostra-se sem saída pelo fato de não haver uma solução internacional possível para o capitalismo, sendo precisamente essa incapacidade de chegar a soluções mundiais, de produzir instituições mundiais capazes de solucionar os problemas gerados pelo desenvolvimento das forças produtivas, o que condena o capitalismo como modo de produção. Tanto o gaullismo como o kennedismo e toda outra solução desse tipo jamais passam de expressão de uma burguesia moribunda que deseja acreditar em seus próprios sonhos. A contradição entre o elevado grau de maturidade das forças produtivas e das relações de produção na França, associada com a imaturidade da consciência de classe do proletariado, produz o problema do Partido Comunista Francês, capital para a vanguarda dos militantes revolucionários. Do desbloqueio dessa sobrematuração da revolução dos países ocidentais, a ser comparada com as revoluções prematuras de 1905 e 1917 na Rússia, depende a passagem dos processos revolucionários em escala mundial a uma etapa superior.
Se é verdade que o partido desempenhou um papel abertamente contra-revolucionário em certos períodos decisivos, como explicar a influência quase hegemônica a que ele continua a exercer sobre o movimento operário? Cabe estudar por meio de mediações históricas complexas a consciência de classe espontânea do proletariado viu-se presa à armadilha de uma organização que a restringe, esteriliza, que a desvia em favor de objetivos estranhos ao proletariado. Desde seu surgimento, o Partido Comunista Francês se pôs numa situação ambígua na qual, depois da derrota da Revolução Alemã, estabeleceu-se de fato a estratégia do socialismo num só país. O partido nascido em Tours, que aceitou com reticência as 21 condições da Internacional, conservou as estruturas e os homens da social-democracia. Não era um instrumento revolucionário. Essa foi a opção de um partido comunista numeroso e confuso que viria desempenhar para o Estado soviético o papel de peão diplomático e contribuir para reduzir a intensidade da pressão dos intervencionistas sobre a Rússia, ao mesmo tempo em que trazia a caução da Revolução de Outubro na Rússia aos sobreviventes do fracasso da social-democracia francesa. Seria evidentemente simplista explicar o que veio em seguida a partir dessa tara original, ainda mais porque não foi duradouro o compromisso entre a Internacional Comunista e os social-democratas taticamente convencidos. Mas foi com dificuldades que a direita foi expulsa do partido em que a esquerda foi, por sua vez, perseguida e do qual foi excluída logo depois da morte de Lenin, e isso no âmbito de uma linha política sectária, aparentemente de ultra-esquerda, mas em que a violência verbal e física tomava o lugar da perspectiva. Com efeito, a primeira leva da esquerda comunista, a dos anos 20, foi rapidamente apartada da vanguarda operária e nunca mais pôde ser restabelecido o contato. Quanto ao partido que se consolidara a despeito de sua linha gesticulatória, seu domínio sobre a ala mais revolucionária do movimento operário, foi-lhe possível empreender com tranquilidade a virada para a direita que constituía a política da Frente Popular. Mas a direção que esse primeiro movimento comunista forneceu às principais lutas do proletariado não deixou de ter eficácia. Apesar de sua mediocridade teórica e da degradação do nível dos militantes, o partido conseguiu, ao mesmo tempo, navegar entre o terrorismo ideológico de defesa da União Soviética, necessidade de monolitismo e uma institucionalização política oficial, quando de períodos de colaboração com os governos, não hesitando em se aliar, quando oportuno, com forças conservadoras, nem em recorrer a uma demagogia nacionalista e chauvinista, ao mesmo tempo em que se apoiava na realidade do movimento operário o suficiente para continuar a monopolizar sua expressão. Passados quase 10 anos, as bases dessa hegemonia começam a sofrer abalos. Os dirigentes do Partido Comunista Francês mostram-se inquietos com o esfacelamento da fachada monolítica do movimento comunista internacional, visto que, afora o elemento de coesão que poderia constituir a fachada de certa harmonia entre os partidos na escala mundial, não subsiste mais do que uma tradição, uma disciplina organizacional vazia, temas de propaganda totalmente vulneráveis. Por isso, explicam-se a impaciência do Partido Comunista Francês na condenação das heresias, sua preferência pelas excomunhões, suas hesitações em aceitar um policentrismo à italiana. Mas toda a história dos grupos de oposição de qualquer natureza mostra seu desconhecimento da amplitude do implante stalinista no movimento operário francês. Toda a estratégia desses grupos tem consistido até o momento em conceber a atividade de oposição como um recrutamento de militantes que são, em seguida, organizados a partir de fora. Em suma, instalavam-se estruturas capazes de, pensava-se, dirigir o movimento no sentido de tirar proveito de crises ou de situações revolucionárias que veriam a hegemonia do partido se desfazer a passos largos. A construção de uma organização de quadros, destinada a se tornar o futuro núcleo de um novo partido revolucionário, desembocou numa atividade grupuscular estéril, bem como numa caricatura das taras da organização que é objeto de críticas, enquanto a oposição de esquerda continuar a oscilar entre a crítica abstrata
forçosamente dogmática e não confirmada numa política militante e atividade entrista subterrânea, o monopólio político do Partido Comunista Francês no mundo operário não se verá ameaçado. Tese 8. A organização revolucionária. A classe operária nunca poderá modificar espontaneamente as relações capitalistas de produção, nem transformar o poder do Estado respeitando a legalidade burguesa. A contradição interna decorre do fato de a classe operária não dispor atualmente de meios para desenvolver suas lutas num âmbito distinto do predeterminado pelas relações capitalistas de exploração dos Estados nacionais. O capitalismo, em contrapartida, conseguiu meios para transferir e resolver parcialmente no nível internacional os problemas cruciais que essas lutas representam no nível nacional. Por esse motivo, cada uma das lutas setoriais do proletariado tende a questionar a armadura internacional do capitalismo, mas dado que restringiram suas lutas ao âmbito do Estado, as organizações operárias estão condenadas à impotência. A internacionalização monopolista não passa de colocação internacional de capitais, cristalização da mais-valia extraída do trabalho social do proletariado pelas estruturas de exploração capitalista. Pode-se, por conseguinte, dizer que é o próprio fruto do trabalho do proletariado em sua condição de força produtiva que se opõe ao desenvolvimento histórico e político do proletariado em sua condição de classe. Ora, o proletariado detém efetivamente um imenso poder, tendo deixado de ser uma massa de manobra intercambiável, e sua vanguarda possui os meios de paralisar radicalmente a produção. O proletariado pode contribuir para gerar crises que desemboquem em situações revolucionárias. Essa potencialidade é tão ameaçadora que os sindicatos aceitaram uma contratualização e uma institucionalização das greves. Mas a Revolução Socialista, nos países industriais grandemente desenvolvidos, só poderá vir a ocorrer a partir de um novo tipo de organização das massas, sendo suas relações recíprocas radicalmente modificadas. Até o momento, os comunistas não reexaminaram cientificamente as normas leninistas de organização. Alguns acreditaram que o faziam e simplesmente voltaram aos métodos social-democratas, abandonando toda perspectiva revolucionária. O atual centralismo dos partidos comunistas é tecnicamente um absurdo. A mesma direção, na verdade, o mesmo punhado de dirigentes, vê confiadas a si e as tarefas complexas e múltiplas de elaborar a linha política, supervisar a organização, a imprensa, as lutas sindicais, operárias e camponesas, as organizações da juventude, etc. Não nega o papel dirigente do partido afirmar a necessidade de uma efetiva descentralização da direção das lutas das massas em seus diversos níveis setoriais. Só atendida essa condição poderão elas parar de ser imobilizadas em arcaísmos nacionais, regionais, raciais, corporativistas, etc., que a burguesia se esforça por fazer sobreviver artificialmente no âmbito de relações capitalistas de produção. Trata-se de voltar à evidência de que não há outro meio para que um programa transitório da classe operária possa ser elaborado por ela mesma e de acordo com os objetivos que ela pode determinar para si no momento dado. O papel da vanguarda revolucionária é contribuir para a unificação das lutas, interpretar cada etapa dessas numa perspectiva de conjunto, propor palavras de ordem que permitam passar a um nível de luta superior. Para existir, para tomar a palavra, a classe operária precisa de um lugar, de um objeto que lhe seja específico, e a partir do qual tomará seu lugar na trama significante da história. O elo significante, insubstituível, é a textura de sua organização, seu funcionamento interno, sua expressão pública, seus métodos de trabalho e tudo aquilo que vem a marcá-la como estando em ruptura radical com a ideologia e as práticas da classe dominante. Só por meio disso poderá ela ter sucesso em se constituir como significando alguma coisa para si mesma e por si mesma. Poderá significar para os outros suas alianças ou seus compromissos. Nos países industriais desenvolvidos, a classe operária teria perfeitas condições de ocupar a direção de um Estado socialista, mas as palavras de
Ordem, sindicais e políticas do movimento comunista atual não remetem às lutas dos trabalhadores, senão à sua constituição permanente em classe social revolucionária, às suas particularidades nacionais. Há com efeito uma partilha de papéis entre a ideologia burguesa e a prática reformista. Tanto uns como outros sociologizam as diferentes faixas salariais, as faixas etárias, os sexos, as condições tecnológicas, culturais, etc. A política que pretende reunir ao redor da classe operária as camadas ditas antimonopolistas consiste, na verdade, em uma forma de desuni-la, de dispersar sua ação e neutralizar sua eficácia revolucionária. Enquanto a pesquisa marxista deveria participar em todos os domínios da elaboração criadora e da formulação de respostas que vão além das soluções burguesas, a pesquisa do Partido Comunista Francês, por exemplo, reduz-se à proclamação de fórmulas vazias e de promessas imaginárias. O Partido Revolucionário deveria aprofundar os problemas econômicos, sociais e culturais, bem como exprimi-los por meio de palavras de ordem, de modo tal que sua prática cotidiana nunca rompa a cadeia histórica fundamental, em função de objetivos parciais e transitórios. A classe operária não pode nem deve dialogar com a pequena burguesia, com o campesinato, com os monopólios, etc., como pretende fazê-lo em seu nome as direções dos partidos comunistas. Seu único interlocutor é ela mesma enquanto marcada por sua finalidade histórica, que faz dela uma classe à parte, a única que não se fecha sobre si mesma e seus interesses particulares. É por trazer a classe operária em si mesma, sua própria subversão, por ser ela a única capaz de impor às outras o fim da divisão da sociedade de classes, que o Partido Revolucionário tem como tarefa primeira protegê-la de toda a ideologia exterior, e como dever extrair tudo o que fora dela conserve vestígios de verdade. A classe operária só pode efetuar o diálogo consigo mesma por intermédio das correntes e organizações que lhe são parte intrínseca. Apesar do desenvolvimento desigual das lutas, há um consenso sobre sua potencialidade de desembocar na Revolução Mundial. Esse fato já atraíra a atenção de Trotsky, quando ele desenvolveu, a partir de uma indicação de Marx, sua teoria de revolução permanente. Nenhuma repetição da história pode ser concebida no nível deste ou daquele país. Ao sair do feudalismo, o Iêmen, por exemplo, não encontra um futuro marcado pela emergência de uma realeza burguesa, depois de uma revolução à francesa, que permita o desenvolvimento harmonioso de um capitalismo comercial, financeiro e depois industrial, e assim por diante. Hoje, o Iêmen desemboca diretamente nos oligopólios cosmopolitas e apátridas, para retomar a terminologia staliniana. A etapa da Revolução Burguesa está ausente, ou então não passa de impostura histórica, arcaísmo mantido artificialmente, que permite o desenvolvimento dos oligopólios. O apoio dos comunistas ao Zaref, general iraquiano, aos Ben Bella, líder da Frente de Libertação Nacional da Argélia, ao Sukarno, presidente indonésio, testemunha a mesma cegueira. É por isso que a revolução social constitui em todas as atuais situações de luta de classes a única saída possível. As condições objetivas são propícias a que toda a luta democrática e nacional desemboque na etapa de tomada do poder pelo proletariado industrial e agrícola. Mas isso, de modo algum, nos dispensa de analisar com a maior clareza possível em que as condições subjetivas não permitiriam conceber hoje uma tal evolução revolucionária do proletariado das potências industriais, atingindo por uma espécie de imaturidade permanente. Nós mesmos, ao parecer liquidar alegremente os fundamentos históricos da existência do Partido Social Democrata e dos partidos nacionalistas de libertação, não estaremos tomando nossos sonhos pela verdade? Não estão esses partidos bem vivos e neutralizados por trás de poderes de Estado dos bastiões do capitalismo e os países submetidos ao neocolonialismo? Não levará nossa insistência em exigir que a classe operária exprima
e funde a verdade do Partido Revolucionário, a reabilitação do mito do espontaneísmo e a reformular, segundo a moda vigente, temas anarquistas e populistas? Acentuando tais temas sem contrapartida, corre-se de fato o risco de tornar crível a ideia de que haveria uma boa classe operária, como o bom selvagem de Rousseau, cuja natureza inteligente, revolucionária e pura, cujas inclinações revolucionárias seriam desviadas de seu fim pelos maus pastores das grandes organizações. Não há por que duvidar de que a classe operária, em sua grande maioria, está mais próxima da representação que dela fazem os burocratas de todas as categorias do movimento operário do que desse conjunto de imagens. Os fundamentos de nosso questionamento dos modelos de organização política e sindical e de suas relações recíprocas inadequadas à situação real dos trabalhadores nos países capitalistas desenvolvidos devem ser buscados menos numa filosofia da liberdade ou em considerações humanistas ou psicossociológicas sobre a democracia em geral, do que no próprio desenvolvimento das sociedades industriais. Em todo e qualquer regime neocapitalista ou socialista burocrático, não se pode esperar a resolução de nenhum problema de base a partir dos modos de organização e dos tipos de instituições atuais. A única verdadeira saída é a instauração de um planejamento em escala mundial, tanto assim que toda previsão, toda coordenação, toda elaboração e repartição de fatores de produção e de meios de financiamento exigem a possibilidade de realizar uma concentração ininterrupta de meios. Mas que sentido podem ter as pretensões de planejamento do capitalismo moderno quando se verifica que, por motivos políticos e econômicos, ele jamais pode encarregar-se de maneira racional do conjunto das zonas deixadas a si por parte do imperialismo? O que um planejamento socialista mundial proporia não é só organizar os setores desenvolvidos, mas igualmente e ao mesmo título, os setores retardatários, arcaicos e assim por diante. Todos os bolsões de miséria e de não sentido que gangrenam a sociedade, condenados em nome de não rentabilidade, serão reavaliados por meio da realização de um plano que remodelará o espaço internacional e o modo de vida humano. Mas a necessidade e o desejo dos seres humanos, num dado momento e numa dada situação, sua miséria, suas angústias, seus fracassos, etc., não relevam, no essencial dessa ordem, da racionalidade. Cabe, antes de tudo, aos seres humanos ter condições de exprimi-los e à sociedade remediá-los da maneira mais coerente e menos alienante possível. A sociedade política da democracia burguesa não passa de lugar de negociação das diversas facções do capitalismo. A sociedade política de uma democracia socialista será o espaço de diálogo entre as forças produtivas técnicas e científicas, de um lado, e as instituições humanas, do outro, à medida que sejam organizadas para responder permanentemente não só às necessidades materiais de cada indivíduo, mas às suas aspirações profundas e à sua exigência de encontrar um sentido para a própria existência. Enquanto o ímpeto das forças produtivas tender a levar a uma concentração cada vez maior, nenhum organismo central poderá, algum dia, responder às demandas sociais diferenciadas. Verifica-se ser necessário um acesso à fala, palavra dos diferentes setores da massa, para que disponham do meio de se exprimir de maneiras que não sejam automaticamente associais, inintegráveis, absurdas e, no final, alienantes. Em outras palavras, não se trata de considerar o planejamento apenas do ângulo da produção, da circulação e da distribuição, mas também de planejar a produção de instituições, isto é, de todas as formas de organização social, capazes de servir de resposta à sociedade industrial. Uma corrente de pretensão sociológica esforça-se em nossos dias por demonstrar que também a classe operária é marcada pela ideologia burguesa. No nível do consumo, apenas os fatores quantitativos separariam um burguês de um proletário, mas em suas respectivas relações com a produção, em seu modo de vínculo com o enquadramento profissional, social, etc., no plano cultural, ético e mesmo inconsciente, burgueses e proletários constituem sem dúvida duas raças distintas. A causa da luta de classes é o fato de a sociedade capitalista
estar organizada em função das necessidades particulares de uma classe social moribunda. Apesar do progresso, a classe operária nunca poderá sentir-se bem no âmbito dela. Quer se considere a concepção do urbanismo ou dos hospitais, das universidades, de uma cultura condicionada pela televisão, encontra-se essa constante. Nada está organizado para propiciar o desenvolvimento de uma atividade social criadora. Pelo contrário, todas as estruturas são calculadas para que cada indivíduo seja remetido à sua solidão, à serialidade social, a um gregarismo primário, ao acesso para os trabalhadores a lazeres tranquilizantes, entre aspas. As palavras de ordem do tipo pão, paz e liberdade tornaram-se noções tão abstratas quanto os emblemas burgueses, liberdade, igualdade e fraternidade. O movimento evolucionário pode e deve formular outro tipo de resposta. Ele deve colocar-se na contracorrente da redução da classe operária à mera função de produção e de consumo. Deverá deixar sempre em relevo o elemento comum, o objetivo fundamental da luta, único capaz de trazer coesão aos trabalhadores e reconstituí-los em classe social revolucionária. Esse elemento comum, esse objeto institucional é o Estado. A chave da situação é sempre e em toda parte necessidade de destruir o poder do Estado. Para o Partido Comunista Francês, o denominador comum das lutas esparsas é a ida monopolista. Esta tem, no entanto, 1000 cabeças e igual número de respostas que criam separação. O único meio de unificação das lutas é a criação de objetivos que confiram aos trabalhadores a possibilidade de ajustar a mira para o alvo fundamental, a exclusividade da burguesia como detentora do poder do Estado. No tocante a isso, é evidente a carência do Partido Comunista Francês e da Central Geral dos Trabalhadores, a CGT. Tomemos um exemplo. Um grupo de militantes revolucionários no setor das minas tem não só de enfrentar os aspectos organizacionais e políticos no dia a dia, mas também de articular seus problemas aos do conjunto das regiões de mineração nacionais e dos ramos adjacentes, ter contato com os sindicatos correspondentes da Comunidade Econômica Europeia, CEE, e assim por diante. Se fosse a indústria petrolífera, haveria uma série de problemas com relação às organizações populares dos países produtores, etc. Mas a realização de um programa como esse, em escala nacional, regional, bem como internacional, supõe que se realizem profundas transformações no movimento sindical e, em consequência, no movimento comunista. Talvez se faça a objeção de que o Comitê Central do Partido Comunista Francês há muito se acha cercado de comissões que reúnem camaradas competentes e dedicados, entre aspas, em todos os domínios. Fazer um levantamento dos trabalhos das referidas comissões oferece a melhor confirmação da incapacidade de um Estado maior, no sentido de fornecer respostas válidas para uma multiplicidade de problemas. Com uma regularidade raramente verificada, esses especialistas, entre aspas, passam ao largo do essencial. Isso ocorre menos por incompetência do que devido a um condicionamento aos métodos de trabalho da direção do partido, o que faz que a mínima indicação de um alto dirigente baste para determinar uma dada orientação e impor uma completa esterilização de toda e qualquer pesquisa. O mesmo acontece com os exercícios de congresso, que consistem em proferir discursos vazios sobre temas estabelecidos de antemão. Nada separa esses métodos dos da burguesia tradicional, mas a vanguarda revolucionária também deve debruçar-se sobre seus próprios métodos de trabalho, pois infelizmente nada fica a dever na maioria das vezes às grandes organizações. O Partido Revolucionário não vai surgir por milagre, sendo antes uma síntese a conquistar, não no domínio ideológico, mas pela realidade da luta de classes. A nova arma, o protótipo de partido de que precisa a classe operária para fazer a revolução nos países capitalistas, só poderá ser radicalmente distinta das atualmente existentes ou das que existiram até nossos dias. A moléstia centralista dos partidos comunistas decorre menos da má vontade de seus dirigentes do que de falsas relações que mantêm com os movimentos de massas. O movimento marxista não vive no mesmo ritmo, nem tem o mesmo tipo de compreensão dos eventos que têm as massas. Ora, é primordial, tanto para o movimento
como para as massas, que seja elucidada permanentemente a significação dos avanços e recuos das lutas de classe. Na ausência disso, uma vitória como a de junho de 1936 pode converter-se em derrota. Inversamente, um desastre como a Comuna de Paris permitiu que a classe operária mundial elucidasse suas possibilidades futuras. Certos teóricos consideram inevitável que o partido se transforme em excrescência burocrática do movimento operário e retornam a concepções libertárias em matéria de organização. Não obstante, devido à crescente integração da classe operária, todo sistema institucional que se desenvolva em seu seio corre sempre o risco de ser recuperado pelo capitalismo. Só um partido revolucionário de vanguarda, dedicado a um processo ininterrupto de análise, de autocrítica, de auto-institucionalização, poderá desenvolver uma ação antagônica ao processo capitalista e contribuir para manter a autonomia subjetiva do movimento operário. O sindicato não pode ter a vocação, a pretexto da unidade a todo custo, de ser o sindicato do povo inteiro. O sindicalismo revolucionário não equivale à defesa do consumidor, às cooperativas, etc. No último período, assim como o Partido Comunista se integrou ao sistema parlamentar burguês, assim também os sindicatos mostraram a tendência de trair sua vocação fundamental, que é a de reunir as forças vivas da classe operária, modificar suas relações de forças internas em detrimento das correntes reformistas, bem como de reforçar sua coesão contra o patronato. Excepcionalmente nos períodos de grande luta, o sindicato revela-se capaz de envolver a totalidade da classe operária, mas esses são períodos pré-revolucionários. Semelhante objetivo em períodos normais só pode implicar um alinhamento da corrente revolucionária com o nível médio das massas, e desemboca inevitavelmente no reforço de reformismos e da ideologia dominante. Uma política revolucionária de massa consistiria, por exemplo, em ajudar a vanguarda da juventude a gerar para si condições de elaborar ela mesma sua própria política, formar seus militantes em cada nível setorial, dar a ela melhores condições de tomar iniciativas que envolvam grande parcela das massas de jovens e assim por diante. Essas juventudes comunistas poderiam então firmar sem riscos alianças com as outras correntes. Mas a condução dessa política é inseparável da instalação de um modo de organização bem distinto do das concepções comunistas burocráticas em matéria de organização das massas, que se mostram incapazes de capitalizar as diversas formas de luta espontânea. Certa política de unidade de ação, não contando com o apoio das massas, envolve automaticamente manipulações de cúpula, cartéis elaborando a palpadelas seu compromisso na base do máximo denominador comum reformista. Um último exemplo, na ausência de uma orientação correta sobre a questão do aborto e sem dispor de método de trabalho revolucionário, a União das Mulheres Francesas tornou-se um clube de amenidades, quando poderia ter desencadeado uma campanha nacional muito importante em torno do tema da defesa de centenas de milhares de mulheres, que são obrigadas, anos após ano, a recorrer aos abortos clandestinos. Tese 9. A etapa do grupo. Não é parte de nosso projeto definir com precisão as linhas de ação e o modo de intervenção política de um grupo de militantes revolucionários na situação atual da França, nem conceber as formas mediante as quais e o ritmo em que um tal grupo poderia contribuir para fazer amadurecerem as condições favoráveis à criação de um partido revolucionário. Propomos-nos a definir em linhas gerais as condições de possibilidade de um projeto desse gênero. Na etapa atual, os militantes revolucionários e os grupos que podem formar, por desejáveis e indispensáveis que sejam, não poderiam pretender constituir, de modo algum, o embrião de um partido como esse. Quando uma corrente revolucionária tiver começado a se destacar e dar início a seu progresso teórico e político, quando essa corrente estiver suficientemente implantada nas organizações de massa controladas pelo Partido Comunista Francês, quando a crise que o partido atravessa tiver amadurecido a ponto de os militantes comunistas de esquerda
começarem a se afastar dela e a desenvolver sua própria política, será possível conceber as etapas ulteriores. A febre passional dos grupelhos de extrema esquerda e sua cegueira em nada contribuem para esse processo. O estilo conspirador dos militantes da maioria dos atuais grupos de oposição também não. Bastará dizer que o objetivo será alcançado no dia em que a classe operária tiver recuperado a consciência de seu poder. Na realidade, a vanguarda da classe operária está, de certo modo, consciente do impasse de suas atuais lutas. A maioria dos operários tem a sensação de andar em círculos. Ela sabe que as organizações políticas e sindicais não lhes oferecem alguma alternativa. Não obstante, a classe operária, propriamente dita, não tem a seu alcance meios que não as organizações existentes para se exprimir e para ser representada. A falta de alternativas, as massas operárias sentem-se quase obrigadas a permanecer fiéis a essas organizações, ainda que seja apenas para conservar um mínimo de coesão e manter uma demarcação mínima entre elas e o inimigo de classe. Seria suficiente criar um novo partido e novos sindicatos para esclarecer a situação? Todas as tentativas desse tipo fracassaram. Uma organização revolucionária deve estar previamente inserida na classe operária, para poder catalisar um fenômeno de transformação e liquidação das organizações existentes. A natureza do entrelaçamento dessas com o sistema político e social atual da burguesia, ao lado do modo como a classe operária assume passivamente a imagem reformista que lhe é proposta, determinam, em larga medida, os meios a empregar as etapas intermediárias para chegar à estruturação de uma vanguarda revolucionária que não seja sentida pelas massas como corpo estranho, e em que elas, pelo contrário, se reconheçam na medida do desenvolvimento de suas lutas. Para que um partido revolucionário esteja na classe operária como um peixe na água, não basta afirmar sua necessidade de começar a reunir poucos elementos programáticos. É a própria consciência de classe operária que deve ser modificada em correlação com a condução pelo partido de vanguarda de uma política revolucionária, isto é, da criação de situações revolucionárias e da exploração coerente destas. Por conseguinte, algumas condições prévias deverão ser reunidas para que se possa criar um partido com essas características. A decisão histórica de sua fundação não poderia ser tomada a partir das pretensões voluntaristas de um punhado de militantes revolucionários. As tentativas desordenadas de ressuscitar a velha Quarta Internacional constituem por vezes obstáculos suplementares à construção de um partido revolucionário como esse. Se já é absurdo querer criar com todas as peças um partido revolucionário sem uma implantação militante de base, tentar a mesma operação na escala de um partido internacional centralizado constitui uma aberração pura e simples, cujos lamentáveis resultados práticos têm o efeito de macular, no espírito de militantes mal informados, a contribuição teórica de Trotsky. Uma coisa é abrir uma perspectiva de conjunto para a luta, conceber suas etapas possíveis e suas inevitáveis provas, discutir os meios a empregar a curto prazo, etc. Outra é compor de imediato o catálogo de reivindicações que poderiam atrair as massas, a depender de como se arrogar o direito de efetuar uma tal elaboração, que só poderá ter validade se for assumida imediatamente por uma parcela ponderável da vanguarda operária. Um dado partido revolucionário vai predeterminar certo tipo de relação de subjugação entre ele e as massas. Por exemplo, a retomada como se ocorresse por si própria da teoria do sindicato como correia de transmissão. Assoberbado por semelhantes hipotecas, por provas decisivas, esse partido pretensamente revolucionário vai se revelar incapaz de enfrentar sua tarefa histórica. Para contornar essa dificuldade, não vai bastar a proclamação de suas boas resoluções antiburocráticas e jurar fidelidade às normas leninistas do centralismo democrático. Os grupelhos revolucionários, devido a seu desconhecimento da verdadeira natureza do problema, tendem a se refundar ideologicamente e a servir indiretamente de calção às estruturas e ao funcionamento dos aparelhos políticos
e sindicais das grandes organizações. Na ausência de elucidação e de um requestionamento suficientes, eles acabam por explicar a burocratização do movimento operário apenas a partir dos erros políticos e das traições de seus dirigentes ou em razão de certas circunstâncias adversas, descritas de modo geral a partir de uma filosofia histórica, reduzindo-se, no essencial, a duas noções de base: o período de ascenso, ou isso faz a base avançar, e o período de descenso, ou os revolucionários têm de lutar contra a corrente. Quando se concretizam as condições de sua criação, o Partido Revolucionário é de início reconhecido por uma ponderável parcela da vanguarda operária como um instrumento indispensável de sua luta. A verificação de sua realidade vai ser feita, portanto, no próprio nível da luta de classes. Pelo simples fato de sua criação, alguma coisa terá mudado na relação de forças. E a burguesia não deixará de resistir. Desconhecer a necessidade dessa contraprova é perder o essencial do ensinamento científico do marxismo-leninismo. A criação do Partido Bolchevique ocorreu em condições históricas determinadas e depois de uma luta política de fôlego longo no seio da social-democracia. Ela fez surgir formas de organização inteiramente novas. O bolchevismo se desenvolveu na base de um tipo particular de lutas que, por sua vez, em contrapartida, viram modificados seus métodos e seus objetivos. Pretender hoje criar com todas as peças e no âmbito de prazos previsíveis uma organização revolucionária na França, pretender ter condições de montar agora o núcleo inicial e começar a definir seu programa, eis uma perspectiva utópica que pressupõe uma ignorância característica do marxismo-leninismo e da história do movimento operário. Ao lado de inúmeros fatores objetivos, condições das lutas sociais, de crises políticas, etc., serão levados em conta certos fatores internacionais que poderão ter um papel determinante. O triunfo de uma revolução socialista em qualquer potência capitalista vai ter repercussões em cadeia sobre a evolução do movimento operário. De igual forma, o ressurgimento de correntes revolucionárias proletárias nos países socialistas teria um efeito inalculável sobre esse processo. Teremos de voltar a tratar em detalhes a análise das possibilidades de intervenção de um grupo de militantes comunistas revolucionários nos diferentes setores sociais e políticos, mas não desejamos fazê-lo a não ser a partir da produção de alguns resultados práticos. Queremos evitar o máximo possível ter de tomar lugar na lista já muito longa de correntes e organizações de vanguarda, que no máximo conseguiram formular críticas e promessas, e que na prática acabaram por se contentar em girar em círculo de maneira desoladora, supondo que a história nos condene a ter sorte semelhante. Preferiremos, então, na sequência das coisas, guardar o silêncio e, quem sabe, o benefício da dúvida.